de maio de 2017. Ele está de volta ao futebol. Vanderlei Luxemburgo assume o comando do Sport Recife. Internacional anuncia a chegada de Guto Ferreira para substituir Antônio Carlos Zago. Chapecoense derrota o Avaí e assume liderança da Série A do Brasileirão pela primeira vez na história. Agora, vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem semana livre para trabalhar e já foca no próximo compromisso. Sábado, no clássico contra o Santos, em Itaquera. Palmeiras faz último treino em São Paulo e viaja para Porto Alegre, onde amanhã decide vaga nas quartas da Copa do Brasil. E ainda, as notícias de Santos e São Paulo e os preparativos de Real Madrid e Juventus para a decisão da UEFA Champions League. Olá, boa noite! Vanderlei Luxemburgo está de volta ao futebol. No início da noite de ontem, o treinador foi anunciado como novo comandante do Sport Recife. Nós anunciamos também aqui no Gazeta Esportiva. Aos 65 anos, o Luxa comandará pela primeira vez na carreira uma equipe do Nordeste do Brasil. Hoje ele chegou à capital pernambucana ovacionado pelos torcedores rubro-negros. Ele acompanhou o treinamento da equipe e foi ali apresentado aos atletas. O Luxemburgo se disse motivado para voltar e ele quer conquistar títulos, colocando o Brasileirão como alvo do leão pernambucano. Ele também fez muitos elogios à torcida, disse que sempre foi difícil enfrentar o rubro-negro na Ilha do Retiro. Enfim, as negociações tinham sido dadas como encerradas no final de semana, mas foram retomadas ontem e o acerto saiu rapidamente. Então, de acordo com o vice de futebol do esporte, Gustavo Dubô, Luxemburgo tem um perfil de garra, um perfil vencedor, enérgico, o que identifica com a tradição do esporte. Considerado o melhor técnico do Brasil e praticamente inquestionável nos anos 90 e 2000 e com passagens por gigantes do nosso país, Seleção, Real Madrid da Espanha, o professor não conquista um título desde 2011, quando foi campeão carioca com o Flamengo. O último trabalho dele foi no ano passado, comandando o Tianjin Guanjin da 2ª divisão chinesa. Quando ele foi demitido, o time ocupava apenas a 8ª posição e acabou sendo campeão sob o comando do italiano Fábio Cannavaro. Desde então, Luxemburgo não trabalhou mais como treinador, chegou a cogitar a carreira política. E agora eu pergunto para os nossos comentaristas, jornalistas do Gazeta Esportiva. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Chico Lang. O Luxemburgo hoje é uma aposta ou é uma grande contratação que o esporte fez? Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Não é uma aposta. O Luxemburgo tem uma história, tem uma carreira, todos sabem até onde ele pode ir. Claro que ele tem um histórico vencedor, há muito tempo ele não conquista um título, isso é verdade também, mas sabe... Ele está ultrapassado? Não, eu não gosto muito desse termo ultrapassado. Há de se respeitar a história, ninguém ganha tudo que ele ganhou por obra do acaso e desaprende também da noite para o dia. Ele vai ser ultrapassado até conquistar, de repente, um outro título e falar assim, olha, Luxemburgo... Está de volta, velha forma. Claro que é importante uma reciclagem, né? O Tite é um exemplo disso. Ele foi campeão mundial com o Corinthians, fez um ano sabático, foi estudar e voltou ainda melhor do que ele era. Então, quando você está predisposto a aprender, você tem sempre a melhorar, né? Senão, no mínimo, você fica estacionado. E o Luxemburgo ainda estacionado, eu acho que é um bom treinador. Acho que vai fazer bem para o esporte, acho que está precisando de uma nova chance, se não num grande clube. Eu digo um grande clube, me refiro ao eixo Rio-São Paulo, no máximo Minas, Rio Grande do Sul. O esporte é um grande clube, mas não faz parte, né, daquele top 5, digamos assim, dos principais clubes brasileiros. Tá. Então, acho que é uma boa oportunidade para o Luxemburgo e acho que é bom para o esporte também, porque tem um técnico competente, experiente, e isso garante uma certa tolerância por parte da torcida. Não vai ser um jogo ou dois, umas 2 derrotas seguidas, por exemplo, já vai começar aquele murmurinho para demiti-lo. Existe uma paciência maior do que um treinador novato, por exemplo. E aí, Chicão? Bom, boa noite, né? O Celso foi no politicamente correto, né? Não, eu falei o que eu acredito mesmo. E você tem razão, foi politicamente correto. Mas a grande verdade é que o Luxemburgo, ele está queimadaço no meio. Ele foi queimadaço pelo clubes de futebol, por jogadores de futebol, por pessoas ligadas a ele particularmente. Perdeu o apoio
até de um velho assessor que ele tinha, até isso ele foi largado. Muita gente diz que é por causa do próprio comportamento dele nos últimos anos, que é um comportamento assim mais individualista, mais exagerado, né? E que não condiz, ou não condiziria com a performance dele como um treinador, que tem que ter horário, tem que ter, vamos dizer assim, ideias novas, né? Para poder treinar o time, respeito dos jogadores, essa coisa toda. E nada disso ele estava tendo. Então, ele culminou esse aspecto negativo envolvendo essa nuvem escura, envolvendo o Luxemburgo, quando ele foi no programa Bem Amigos, né, da Rede Globo Televisão, lá mais especificamente do Sport TV, e bateu uma boca completamente desnecessária com o nosso querido Kleber Machado, que não precisava daquilo. O Kleber acabou falando para ele mais verdade, qualquer um ali falaria o que o Kleber falou, né? E não é porque ele começou aqui na Gazeta, é nosso amigo e tal, que a gente está defendendo o Kleber. Mas o Kleber, naquela discussão, teve super razão. Tanto é verdade que a partir dali, ele já estava queimado nos clubes, queimado com os jogadores, queimado com o empresário, acabou se queimando de vez, né? Foi na Globo tentar ser o que não era, discutiu com jornalistas de alto gabarito, como o Kleber Machado, né, que é um grande cara, individualmente, como pessoa, particularmente é um grande cara, amigo particular, e quer dizer que foi super... Ele só fez bobagem nos últimos anos. Então vamos ver se agora no esporte ele volta a ter juízo. Se bem que com 65 anos, né, que ele está, né, eu vou fazer 63. O que eu era para ter juízo, já tive. Agora, o que eu não vou ter juízo mais do que se eu não tive juízo até agora, não vou ter mais. Agora, quem teve juízo até hoje vai continuar tendo. Então, vamos ver. Eu acho que, sabe, entornam o pau, né? O pau não é que nasceu torto, mas foi ficando torto. Então, não sei se dá tempo para desentortar, né? Ou se, a hora que tentar desentortar, não quebra. Tem essa também. Então, para você, ele é uma aposta? É uma aposta. É por isso que eu falei para você, eu não vou no politicamente correto, eu vou no que aconteceu e que eu sei de bastidor. Né? Eu desejo uma ótima sorte para ele, que ele tenha um futuro, um trabalho brilhante no esporte, mas que a conversa, o buraco é mais embaixo, vamos ver. É um desafio para ele, inclusive. Chicão, a enquete de hoje do site gazetesportiva.com é a seguinte, a gente quer saber dos nossos comentaristas aqui e de você aí de casa. Você acha que o Luxemburgo vai ter sucesso no seu retorno ao futebol? Sim ou não? Eu acho que vai. Eu acho que vai. E aí, Chicão, você acha que vai ou não? Acho que é uma boa para o esporte. Eu acho que lá no esporte, sim. Não sei aqui em São Paulo se teria, mas lá... Numa boa falando, eu acho que não. Não? Não. Numa boa falando? Não vai voltar. Ele vai... Pode até que o esporte não caia, mas não passa disso. Gente, assim, tendo como referência quem estava lá, Ney Franco. Compara os dois treinadores, o histórico dos dois treinadores, a vivência, a experiência. Compara o comportamento fora de campo dos dois treinadores, meu querido. Compara a vida que os dois treinadores estavam levando e vê quem é melhor, quem é pior. Hoje você não pode separar o sujeito do objeto. O sujeito está envolvido. Ele está envolvido, ele é um todo. Né? Você faz parte do clube, mas você vai para casa, tem família, não tem... Será que, por exemplo, esse tempo não foi suficiente para amadurecer? Apesar de todos os problemas que sempre teve, ele foi um dos maiores vencedores da história do futebol brasileiro. Sim. Campeão do Corinthians, campeão do Santos, campeão do Palmeiras, campeão do Cruzeiro, campeão... Né? Na seleção ele não foi muito além, porque teve aquela história de CPI da Nike, e aí foi ligação dele com o empresário, aí perdeu um pouco a credibilidade. Tudo bem, eu acho que ele não vai dar certo, mas tá enfim, bom. Tudo bem. Então a gente vai ouvir a voz do nosso povo, galera, vota lá, todo mundo votando, convidado a votar no site gazetesportiva.com. No último jogo da terceira rodada do Brasileirão, a Chapecoense precisou de apenas 45 minutos para marcar 2 gols e vencer o Avaí. O resultado fez a equipe assumir pela primeira vez na história a liderança da competição. Veja. Na Arena Condá, Chapecoense e Avaí finalizaram a terceira rodada do Brasileirão e o time da casa levou a melhor. Wellington Paulista abriu o placar aos 16 do primeiro tempo. Aos 37, Reinaldo pegou bonito na bola e definiu a vitória por 2-0. Com esse resultado, a Chapecoense assumiu a liderança do campeonato com os mesmos 7 pontos de Corinthians e Cruzeiro, porém com saldo de gols maior.
E olha o Corinthians perdendo a liderança. Pois é, perdendo a liderança não. Vamos deixar bem claro. Perdeu a liderança. Que não, espera um pouquinho. Perdeu a liderança. Perdeu Sim. por critério. Se o campeonato terminasse hoje, campeão seria a Chapecoense. E o Corinthians estaria classificado para a Libertadores. Pronto. Acabou. Perdeu a liderança. Ué, mas estaria classificado. Aliás, é a primeira vez na história que a Chapecoense lidera o Campeonato Brasileiro. Claro que tem muito campeonato pela frente, 35 rodadas. Se não me falha a memória, acho que o Santa Cruz, nessa fase, um pouco mais para frente, estava liderando o campeonato. O Internacional liderou o campeonato. Até a sexta rodada. O Internacional liderou até a quarta. Então, e aí caiu. O Argel Flux. Né? Aí o Santa Cruz, com o Grafite fazendo gol, até debaixo d'água, liderou até a sexta rodada, uma coisa assim. Aí depois foram todos para o ralo. Brejo. Então, tudo isso para dizer que, claro, estou brincando, não significa muita coisa, mas não deixa de ser um fato histórico. É a primeira vez na história do clube que a Chapecoense assume a liderança do Brasileirão numa rodada. É um negócio bacana. Eu particularmente, acho que a Chapecoense não se sustenta entre os quatro. Mas, enfim, vamos deixar o barco correr. E a gente só pode ter uma ideia do que vai acontecer nesse Brasileirão, lá pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nem aí, viu, Chico? Não, é a 15ª. É o número mágico, né? A 15ª rodada, você já vai saber mais ou menos quem é quem. Quem vai cair, quem vai se manter entre os 10, quem pode chegar no G4, quem está iluminado e está com aquela cara de campeão. É aí que você vai saber. Então, ainda faltam, pelos meus cálculos, 12 rodadas para chegar a esse número mágico. Bom, os principais campeonatos europeus já estão definidos, mas a temporada do futebol no velho continente termina para valer com a decisão da UEFA Champions League. Enquanto já tem muita gente de folga, os jogadores de Real Madrid e Juventus pegam pesado nos treinamentos de olho na grande final. Os preparativos de Juventus e Real Madrid para a final da Liga dos Campeões no próximo sábado estão a todo vapor. No time italiano, o técnico Massimiliano Allegri transferiu todo o peso de um possível favoritismo aos adversários. É uma squadra que é habituada a jogar. O Real Madrid é uma equipe acostumada com finais, mas nós também somos. Temos que acreditar no nosso trabalho, confiar no grupo, mas também precisamos saber que o jogo é contra o Real Madrid e certamente eles são os favoritos. Contra o Real Madrid, que é uma finale dove loro sicuramente saranno i favoriti. Já o francês Zinedine Zidane, treinador da equipe merengue, pregou a igualdade entre os dois clubes. Você pode dizer que a Juventus tem uma defesa melhor do que a do Real Madrid e que nós atacamos melhor do que eles, porque isso é o que está sendo dito, mas não acho que seja realmente o caso. É por isso que precisamos dar tudo na final. Não acho que haja muita diferença entre a Juventus e o Real Madrid, por isso ambos estão na final. A final será disputada sábado no estádio Millennium, em Cardiff, capital do país de Gales. Principal jogador de futebol galês, o meio de campo Gareth Bale ainda não é presença confirmada no time titular do Real. O jogador se recuperou de uma contusão, mas durante o tempo que ficou fora, acabou perdendo a posição para Isco. Obviamente, eu não estou 100%. Se o treinador pensar que isso é um problema, então talvez seja. Se eu tiver que começar no banco de reservas, é isso que vou fazer. Juventus e Real Madrid são os maiores campeões nacionais da Itália e da Espanha, com 33 títulos para cada clube. Na Liga dos Campeões, ambos decidiram o torneio na temporada 1997-98, quando a Orelhuda ficou com a equipe merengue. Chico, é assim, pelo futebol apresentado, pela plasticidade, pelos jogadores, não há como não considerar o Real Madrid favorito. Obrigada. O Real Madrid, para mim, é o favorito, em condições normais. Mas, por outro lado, essa defesa da Juventus é uma coisa, sabe, de impressionar. É um time muito chato. E além de ter uma defesa sólida, consistente, tem sido muito preciso lá na frente. A gente está falando de um jogo só, né? De um jogo só. Então, vai ser uma bela partida. Com o Zidane definiu bem, é o que todo mundo está falando, né? O melhor ataque contra a melhor defesa. Vamos ver o que dá. E toda vez que acontece isso, dá o quê? Depende.
Depende. Nos últimos tempos aqui no Brasil tem dado a melhor defesa. Tem aí o Corinthians como referência. Não. Futebol brasileiro, mas em torneios internacionais, prevalece o quê? O melhor ataque. Sempre. Eu me lembro muito bem, em 1970, Brasil e Itália falaram essa mesma lenga-lenga, sabe? Começaram. Não, o Brasil tem o melhor ataque, o ataque avassalador. E a Itália, a melhor defesa. O Brasil ganhou de 4-1 da Itália. 4-1. Foi isso? Ou eu estou enganado? Foi 4-1, golaço do Carlos Alberto, Pelé rolou. O Brasil fez miséria, Clodoaldo passou por todo mundo. E só saiu o gol da Itália porque o Clodoaldo falhou. Né? Quando ele foi dar um chapéu no cara, o cara matou no peito, saiu na cara do gol e fez o gol. Quer dizer, então, esse negócio não me convence. É evidente que prevalece o melhor ataque e é o que deve acontecer agora com o Real Madrid. O Real Madrid deve prevalecer, sim, sobre a Juventus, lá vai que a senhora. Se bem que eu tenho um carinho especial pela Juventus, eu estive lá em Turim, né? Na época cobri a Copa do Mundo, ficamos lá, que Turim, o Brasil ficava em Asti, né? E Turim, Asti ficava muito perto de Turim, uma cidade satélite de Turim. Então nós ficamos lá, eu, Clóvis Rossi, Luciano Borges, na época todos pela Folha de São Paulo. E ficamos lá, foi uma bela cobertura, uma bela cidade, um povo maravilhoso, muito simpático, muito elegante. As mulheres, 6 horas da manhã, desfilam na rua. Impecáveis, né? Onde você vai, você tem que ir de terno e gravata, senão os caras não te atendem. Turim é assim. Bom, pelo menos na época que eu fui era assim. Então, eu não sei agora. Você se dá bem lá. Eu não me dei muito bem, porque eu tinha que andar de terno e gravata e um calor dos demônios. Mas, enfim, é uma belíssima cidade, é um belíssimo povo, norte da Itália, super sofisticado, um vinho maravilhoso. Então, o meu coração fica pendendo ali, mas eu acho que vai dar o ataque sobre a defesa. Só um detalhe, se der Real Madrid, pode dar prêmio de melhor do mundo de novo para o Cristiano Ronaldo. Então, você acha que vai dar Real? Eu acho que vai dar Real. Real? Eu também acho, prevalece sempre o melhor ataque contra a melhor defesa. Beleza. Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, tem o nosso Twitter, twitter.com/Gazeta Esportiva, a página no Facebook Gazeta Esportiva, você pode rever os programas no site da TV Gazeta e tem, olha, o canal de vídeos do site gazetesportiva.com que está espetacular, é tipo um Gazeta Flix. Com um canal, tem vídeos do Corinthians, do Palmeiras, tudo separadinho assim, do São Paulo, do Santos, material lindo. vídeos.gazetesportiva.com. Parabéns para o trabalho dessa galera que fez essa página incrível, tá certo? E a edição número 71 da Prova Ciclística 9 de julho vem aí e nela nós voltaremos a ver os melhores ciclistas do Brasil reunidos em um pelotão de bicicletas. Mas vem cá, por que eles andam daquele jeito, todos juntinhos? Veja a explicação na reportagem de Renata Falzoni e Murilo Azevedo. No ciclismo de estrada, o maior adversário dos atletas não pedala e dá trabalho para todo mundo. Os efeitos do vento são determinantes e é por causa dele que os ciclistas pedalam em pelotão. Aquela massa de bicicletas juntinhas que você está acostumado a ver nas competições. Na prova ciclística 9 de julho, eles estarão lá. Você começa a entender um pouco de como funciona o ciclismo. O pessoal, a respiração, o barulho da roda, a energia é completamente diferente. Você se sente numa prova do Grand Tour, do Pro Tour, você sente que você está vivendo o ciclismo de alta performance. Começam a passar atletas pela direita, pela esquerda. É um negócio bem complicado de você se encaixar. Essa sensação de estar no pelotão é uma das coisas que eu mais gosto na vida. É muita adrenalina. Quem fica no meio do grupo economiza até 40% do esforço na comparação com quem está com a cara no vento. Assim, essa formação é essencial para a estratégia das equipes numa prova em vários momentos. O líder de uma equipe pode poupar esforços para a arrancada final, ou, por juntos serem mais fortes e mais velozes, eles também conseguem impedir que algum atleta escape e se distancie sozinho. É comum até atletas de equipes rivais precisarem trabalhar juntos. A união ali do grupo é que faz a força, né? Você consegue manter um ritmo e uma velocidade que sozinho você nunca andaria. Principalmente para quem é aspirante na 9 de julho e vai correr uma prova pela primeira vez, a atenção precisa ser total. Eu falo assim, você tem um olho no peixe e outro no gato. Você não fica olhando para a roda do cara que está na sua frente, você fica olhando para frente para ver o que vai acontecer
e a roda do cara se olha em visão periférica. Então você tem uma noção se o pelotão está acelerando, se está freando, se vai ter uma curva, se tem um buraco, se alguém está caindo na frente. A coisa é séria mesmo. Qualquer vacilo e muita gente vai pro chão. Você não pode se distrair. Você não pode dar uma olhadinha pro lado de repente. Você tem que ficar prestando atenção no que está acontecendo o tempo todo. Porque uma freadinha que a pessoa da frente dá, você acaba correndo risco de derrubar o pelotão inteiro. E ficar prestando atenção o tempo inteiro no cara da frente, no cara do lado, no cara de trás, entendeu? Tá o tempo inteiro com a antena ligada para não fazer nenhuma besteira, porque qualquer coisinha você pode se machucar. Por essas e outras, estar dentro de um pelotão é uma das grandes emoções do esporte em duas rodas. Então esse instinto competitivo do ser humano, uns tem mais, outros menos, é que vão deixando essa adrenalina mais quente no momento do pelotão. Muito legal a reportagem aí do Murilo Azevedo, que está conosco aqui, o Murilo jornalista, lá do Bike é Legal. A Renata Falzoni está viajando, está fazendo o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta. Pode curtir o Facebook dela que vocês vão ver as fotos lá. Depois ela vai para uma convenção na Holanda sobre mobilidade urbana em bicicleta, que é o Velocity. E hoje está conosco o Murilo Azevedo. Muito bom ter você aqui, viu, Murilo? Obrigado, prazer é meu. Boa noite, Michele. Boa noite. Boa noite. Murilo, me diz uma coisa. Você está falando aí na sua reportagem sobre o pelotão, né? Então, para o ciclista, qual é a importância de andar num pelotão? A grande importância de andar no pelotão é a diferença que o vento faz em todo o trabalho do ciclista ao longo de uma prova. Quando ele está dentro do pelotão, para o pessoal entender que não conhece muito bem, ele economiza até 40% de força. Ou seja, o líder da equipe ou o cara que está pensando em chegar lá na frente no final, ele vai esperar, vai ficar dentro do pelotão com o trabalho do resto da equipe dele e até mesmo dos adversários em algum momento para tranquilizar ele, deixar ele segurar a energia para o sprint final. Então o pessoal que tá para ganhar a prova mesmo, não tá ali na frente no começo ou no meio da prova. Eles estão lá dentro, quietinhos, guardando energia para soltar tudo no final. Ah, gente, eu sempre achava que era quem estava na frente. Não, então esses aí estão usando toda a resistência para depois dar a passagem para os velocistas, digamos assim. Isso, a gente brinca até que o ciclismo é o mais coletivo dos esportes individuais, porque o trabalho de equipe é o que vai fazer com que um cara só ganhe lá no final. Pô, parece o nosso departamento de jornalismo, trabalho de equipe, não é, Chicão? Muito legal, Murilo. E, Murilo, a gente vai ter a prova ciclística 9 de julho, né, que acontece no dia 9 de julho. As inscrições estão abertas aí no site gazetesportiva.com. Sobre a prova 9 de julho, o que você pode falar pra gente? Porque também o pessoal vai aglomerado lá. O circuito que o pessoal faz aqui na prova 9 de julho, o que você acha? Como que funciona o pelotão? E os aspirantes, eles também correm em forma de pelotão? Sim, sim, correm em pelotão também. E essa talvez seja a grande graça da prova 9 de julho, porque nessa formação aí você pode ver que é muita gente, muitas bicicletas. Então no dia a dia, nos treinos, para quem é amador e treina no meio da semana aqui em São Paulo, você não consegue ter um espaço seguro e ser livre de carros para pedalar naquela formação. Tá. Então, na prova 9 de julho, vai estar tudo separadinho, sem trânsito, com trânsito parado, e aí todo mundo consegue, de uma forma ou de outra, pedalar no pelotão. É interessante, você mesmo falou, são aí 5 mil inscritos na categoria aspirantes da 9 de julho, então mesmo que você não seja o maior ciclista da galáxia, você vai conseguir encontrar um pelotão que seja do seu nível e vai conseguir sentir essa emoção de pedalar com um grupo de 30, 40, 50, juntos ali, todos juntinhos, batendo guidão, como a gente diz no ciclismo. Puxa, que legal, muito bom. E o Chico Lang, que não sabe andar de bicicleta, ele vai poder ir com o grupo das rodinhas. Vai poder, a gente vai lá no fundão, não tem problema nenhum. Boa, Murilo, muito obrigada. Semana que vem você está com a gente aqui de novo, Tô né? De volta. Valeu, Murilo, muito obrigada. Um beijão para você. Boa noite a todos. Tênis, na França, os grandes nomes do esporte entram em quadra para mais uma edição do torneio de Roland Garros. Na estreia em um Grand Slam, o brasileiro Thiago Monteiro venceu o anfitrião Alexandre Miller por 3-2 e avançou. Na próxima fase, ele encara uma pedreira, o também dono da casa e cabeça de chave Gael Monfils. Já o Tomás Bellucci não conseguiu avançar. Veja os destaques. O início dos brasileiros em Roland Garros teve alegrias e decepções.
Nas duplas, Tomás Bellucci jogou ao lado do argentino Carlos Berlocq, que foi eliminado logo na primeira rodada pela parceria formada pelo holandês Jean-Julien Roger e pelo romeno Oria Tekal. 6-2 e 6-1 para os europeus em apenas 54 minutos de partida. Bellucci volta à quadra, desta vez pela segunda rodada na chave de simples, na quarta-feira, quando enfrenta o francês Lucas Pouille. Já o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray confirmaram o favoritismo e bateram a dupla sérvia, formada por Janko Tipsarevic e Viktor Troicki por 2-0, com parciais de 6-3 e 7-6, com 7-0 no tie-break. Na 10ª participação em Roland Garros, Soares manteve o retrospecto de nunca ter sido eliminado na primeira rodada do Grand Slam francês. Na chave feminina, a brasileira Bia Haddad saiu de quadra derrotada, mas pode se orgulhar de ter feito uma grande partida diante da russa Elena Vesnina, 15ª colocada no ranking da WTA. Depois de um começo irregular, perdendo o primeiro set por 6-2, Bia Haddad equilibrou a disputa e empatou o jogo ao fazer 4-6. Na última parcial, Bia Haddad acabou sucumbindo diante da superioridade física da adversária, que fechou o set em 6-4 e o jogo em 2-1. Na próxima rodada, Vesnina vai encarar a norte-americana Varvara Lepchenko. Na chave masculina, o brasileiro Rogério Dutra Silva conseguiu uma vitória heróica na estreia diante do russo Mikhail Yuzny. Rogerinho começou atrás, empatou a partida ao vencer o segundo set e precisou de atendimento médico na terceira parcial, quando mal viu a cor da bolinha e caiu por 2-6. No quarto set, Yuzny chegou a ter 2 match points à disposição, mas não conseguiu aproveitar e permitiu a reação de Rogerinho, que fechou o tie-break em 7-4 e levou a decisão para o quinto set. Aí o brasileiro sobrou em quadra e venceu a parcial por 6-2 após 4 horas e 11 minutos de batalha. O próximo adversário de Rogerinho será o canadense Milos Raonic. Entre os favoritos, nenhuma surpresa. O britânico Andy Murray, atual líder do ranking, até teve um pouco de trabalho, mas passou pelo russo Andrei Kuznetsov por 3-1 com parciais de 6-4, 4-6, 6-2 e 6-0. Na próxima rodada, Murray vai enfrentar o eslovaco Martin Klizan. O sérvio Novak Djokovic, vice-líder do ranking mundial, teve menos dificuldades diante do espanhol Marcel Granollers. Vitória em sets diretos com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2. Na segunda rodada, Djokovic vai jogar contra o português João Sousa. Já o espanhol Rafael Nadal, 9 vezes campeão em Roland Garros, começou bem a luta pela 10ª conquista ao bater o francês Benoit Paire em sets diretos. Parciais de 6-1, 6-4 e 6-1. O próximo oponente de Nadal será o holandês Robin Haas. Nadal. Ai, lindo. 2 partidas abrem nesta noite a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Temos a arte aqui, Barba. O Figueirense recebe o Boa Esporte às 7h15 no estádio Orlando Scarpelli. Se vencer, a equipe de Santa Catarina assume a liderança da competição. Brasil de Pelotas e Náutico jogam às 9h30 no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Copa do Brasil. O Internacional está de técnico novo. Depois de demitir Antônio Carlos Zago, o Colorado anunciou hoje a chegada de Guto Ferreira, campeão da Copa do Nordeste com o Bahia. Essa notícia é o destaque que a gente traz para vocês do site gazetesportiva.com. O Gordiola, como é carinhosamente chamado, assinou um contrato com o Inter até o final do ano, só até o final de 2017, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. E ele vai ter a missão de levar o clube de volta à elite do futebol brasileiro. O Internacional aceitou pagar a multa rescisória para tirá-lo do tricolor baiano. Essa não vai ser a primeira passagem de Guto Ferreira pelo Internacional. Ele trabalhou nas categorias de base do clube no fim dos anos 90 e foi campeão gaúcho com a equipe principal em 2002. Ele também fez parte das comissões técnicas de Tite, Mário Sérgio, Celso Roth, quando eles foram treinadores do Colorado. Entre os trabalhos recentes, o Guto Ferreira conduziu Ponte Preta e Bahia à Série A, principal objetivo do Inter em 2017. O problema é que o pessoal lá no Internacional, não dá para você confiar, né? Quer dizer,
poxa vida, mandar embora o treinador às vésperas de uma decisão de Copa do Brasil. Ok, o Antônio Carlos nem estava conseguindo resultados maravilhosos, mas é um time que vai disputar a Série B, que está se reformulando, contratando jogadores agora. O Potker acabou de chegar, por exemplo, só para citar um nome. Né? E aí vai lá, tira o Guto do Bahia, onde fazia um bom trabalho, e não tem garantia nenhuma. Pode acontecer. Falcão, um dos maiores ídolos da história do Internacional, foi demitido depois de 5 jogos. Nossa. Então, estou dando exemplos aqui de que, sabe, aliás, não é só o Internacional, né? A maior parte dos clubes brasileiros não dá para você confiar muito na filosofia de trabalho. Sei lá, mas foi uma aposta do Guto que ele seja feliz. Comparando o Guto com o Vanderlei, por exemplo, o Guto já é um cara que vem fazendo bons trabalhos nos últimos tempos. Modestamente, trabalhos assim, equipes menores, pontuais, né? Trabalhos pontuais, como você mesma leu, né? E você mesma disse, levou a Ponte Preta, o Bahia. Para a primeira divisão do campeonato. Quer dizer, é legal isso aí, porque eu acho que nada na vida você tem que subir como um rojão, né? Que é difícil você se manter lá em cima. Você tem que atingir uma estabilidade devagar. Um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez, para quando você chegar lá no topo, você não fica tonto, não é verdade? Já tentou subir aqui na Torre da Gazeta, não? Se você subir correndo, chega uma hora que você cai de tontura, porque não dá para subir correndo. É uma coisa que você tem que subir devagar, parar, respirar, subir devagar, parar, respirar, subir devagar, parar, respirar. Carreira de treinador é a mesma coisa. Então, se o Vanderlei está em descendência, o Guto está em ascendência. E outra coisa, é gente finíssima, né? Teve aqui no Mesa Redonda uma vez, começou a discutir com o Alberto Helena Júnior. Eu vou contar esse bastidor que é muito engraçado. Aí o Alberto Helena Júnior disse que era contra 2 volantes, 3 volantes, que ele tinha que refazer todo... Isso em off, né? Tinha que fazer todo o conceito, refazer o conceito dele. Aí ele virou e falou assim, sou Helena, pega devagar, pega de leve comigo, senhor. Eu estou começando a carreira agora. Foi muito engraçado. Mas isso mostrou o quê? Humildade, respeito, né? Ao Alberto Helena, o conhecimento que ele tem. Né? Todo mundo sabe que ele é muito bom de tática. Né? Então, quer dizer que esse é o Guto Pereira. E o Gordiola, né? E eu, como sou gordinho, sou solidário a ele por inércia. Bom, o Palmeiras visita o Inter pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil depois de vencer a primeira partida por 1-0. Hoje o Verdão fez um treino rapidinho antes de embarcar para Porto Alegre e o Gavini acompanhou. O Palmeiras recebe nesta semana um visitante bastante especial. De férias no futebol inglês, Gabriel Jesus tem vindo aqui todos os dias para se preparar para os amistosos da seleção brasileira dos dias 9 contra a Argentina e 13 contra a Austrália. Se o atacante não pode ajudar o Verdão dentro de campo, com certeza ajuda no astral. Abalado depois da derrota por 2-0 para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras volta a jogar na quarta-feira contra o Internacional em Porto Alegre pela Copa do Brasil. E por conta da logística da viagem, a programação ficou apertada e por conta disso não houve entrevista coletiva nesta terça-feira aqui no CT. O treino começou por volta das 10 horas da manhã, mas a atividade só foi aberta para a imprensa 45 minutos depois. Na primeira parte, o Cuca fez um trabalho tático com os jogadores. Depois, quando entramos, os atletas estavam disputando um rachão em campo reduzido. Da primeira parte do treino, o Mina participou normalmente, mas depois foi para a academia fazer um trabalho especial. Já o Guerra não entrou em campo em nenhum momento do treinamento desta terça-feira. Para o jogo contra o Colorado, o Palmeiras deve contar com a volta do Edu Dracena e do Zé Roberto, que foram poupados no clássico contra o São Paulo. Agora, saber qual será o time do Palmeiras para enfrentar o Internacional nesta quarta-feira com tanto mistério é muito difícil até para a gente poder dar um chute. Da Academia de Futebol, Fernando Gavini. Mas, Celso Cardoso, eu acho o seguinte, que na verdade o Cuca está juntando os cacos, né? Juntando os caquinhos ali. Eu não vou dizer que foi vamos dizer assim, uma janela de 10 metros que quebrou. Mas quebrou uma janelinha de 1,5 metro, né? Com essa derrota para o São Paulo. Então ele foi lá, limpou, tal, tá mandando colocar um vidro novo
e vamos ver o que vai acontecer com o Palmeiras. O desastre não foi uma tragédia, tem tempo de sobra aí para respirar e recuperar. Agora, não pode perder do Internacional. Se perder do Internacional e for desclassificado da Libertadores, aí a coisa começa a complicar. Mas eu acho que o Internacional ainda, vamos imaginar que o Palmeiras é favorito, né? O Palmeiras, poxa vida, se fizer um gol, obriga o Internacional a fazer 3, o que, convenhamos, né, não é muito plausível pelo que tem apresentado o Internacional. Mas vamos imaginar o pior. Se o Palmeiras for eliminado da Copa do Brasil, ainda tem a Libertadores, que é o grande objetivo do clube, e tem Campeonato Brasileiro. A diferença é que o Cuca, quando chegou ao Palmeiras no ano passado, havia uma expectativa, mas a expectativa hoje, ela é muito maior do que no ano passado, quando o time ganhou o Campeonato Brasileiro. Só que eu não sei se faz sentido ser uma expectativa tão grande, porque, claro, o Palmeiras investiu, trouxe Guerra, trouxe Felipe Melo, trouxe o Borja, ok, né? Ainda assim, são reforços. O Borja ainda não conseguiu se adaptar, não conseguiu ficar aquilo que se espera dele. O Guerra está em ascensão. O Guerra nem treinou ainda. O Felipe Melo está, sabe? Ok, tem lá sua experiência, mas não é um Palmeiras tão diferente. Perdeu o Gabriel Jesus, que era o principal jogador do time. Então fica essa história, patrocínio milionário, fez um time que mais investiu. É verdade, mas não significa... O investimento que foi feito não deixa como aquele Palmeiras de 96, por exemplo, que era unanimidade. Todo mundo olhava aquele Palmeiras, sabe, você fazia reverência. O time do Palmeiras é um bom elenco, ponto, mas nada fora do comum. E o Cuca vai ter que fazer o mesmo trabalho do ano passado, fazer desse time um time competitivo, brigador, raçudo, e a partir daí começar a vencer jogos do mesmo jeito, da mesma maneira que aconteceu no ano passado. Sem uma esquerda à altura do Moisés. Que o time não tem esse cara, né? Que na verdade o Moisés fazia uma função de segundo volante ali, né? E era... Mas faz falta. Nossa, faz falta. No Santos, o técnico Dorival Júnior quer aproveitar a folga no calendário desse meio de semana para treinar e preparar a equipe para o clássico contra o Corinthians no próximo sábado, na Arena em Itaquera. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Rei Pelé acompanhando o treino do Peixe. Da derrota para o Cruzeiro, a quarta em confrontos na Vila Belmiro só neste ano, alguns questionamentos surgiram na Baixada. O primeiro, se a estratégia do Santos nos jogos em casa está ficando manjada pelos adversários. As estratégias estão sendo colocadas com dificuldade para nós e cabe a nós, durante a partida, ou cambiar ou procurar acertar. Acho que nesse último jogo a gente teve um volume melhor no segundo tempo. Infelizmente, o último passe para o gol a gente não conseguiu fazer com tanta clareza, né? Nós tivemos finalizações, mas não foram tão perigosas para o Fábio. Mas não digo manjada, é a nossa filosofia de jogo e a gente espera nas próximas partidas voltar a vencer e chegar a encostar aí nos líderes. O segundo, a crítica dos torcedores e, claro, a autocrítica do elenco com os erros cometidos. A gente tem que melhorar, eu também tenho que melhorar. Não só eu, como o grupo todo também, a gente faz essa avaliação, a gente conversa entre nós internamente, existe essa avaliação, não é que ninguém está satisfeito, né, com o nosso desempenho, a gente sabe que pode melhorar e a gente vai melhorar. Agora, em relação ao torcedor, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. E Renato despista sobre o atraso no pagamento dos direitos de imagem dos atletas com salários mais altos do clube. A preocupação nossa é sábado. O nosso foco maior é sábado. A gente sabe que essa parte a diretoria vai estar cumprindo e a partir de hoje nós estamos focados principalmente nesse clássico, sabendo que vai ser importante para nós uma vitória e é isso que a gente vai trabalhar na semana para que a gente possa ir buscar essa vitória aí diante do Corinthians. Vencer o clássico pode ser a solução para este início de crise aqui no Santos, mas o Peixe terá pela frente um adversário que não perde há 72 dias e está entre os líderes do Campeonato Brasileiro. A gente sabe também que é uma equipe que jogando em casa, o torcedor empurra, quer que fica para frente, quer que faz pressão no adversário. Então a gente tendo essa oportunidade de gol, a gente vai procurar fazer para que no decorrer da partida a gente vença. A gente sabe que é uma equipe difícil de perder lá dentro, mas não é impossível. No Corinthians, o goleirão Cássio foi o personagem da entrevista coletiva desta terça. Veja com Jonas Campos. De domingo para segunda, o Corinthians dorme o líder do Campeonato Brasileiro. Mas de segunda para terça, o Timão perdeu a primeira posição para a Chapecoense. Não deu nem para sentir o gostinho direito.
Espera sentir isso no final do ano, né? Agora, teoricamente, lógico, queremos estar entre os primeiros. Lógico que é legal ser líder, mas o que se vai ver, o que vai contar é no final do ano quem for os primeiros, quem ficar entre os primeiros. Mas tá bom, de 1-0 em 1-0, o Corinthians já é vice-líder do campeonato. E por aqui é unânime, não importa o placar. O importante são os 3 pontos. Não tem muito, não. Acho que não é no Corinthians, qualquer time. Pode se esperar nos outros times e times grandes, pode se questionar 1-0, mas a vitória dá tranquilidade, dá confiança. Sempre que ganha, dá confiança, aumenta a confiança. Até porque os números da temporada não mentem. O Corinthians, que perdeu apenas 2 partidas no ano, já completou 16 jogos consecutivos de invencibilidade. Eu acho que tem números bem positivos, até o fato de... Eu não sabia, eu acho que a gente ficou de 32 jogos, ficou 17, 16 jogos sem tomar gol. Aqui é uma pressão constante. Então nós temos que ter tranquilidade e humildade de continuar trabalhando forte, dedicando para continuar cada dia melhor, vencendo e melhorando esses números. Regularidade, invencibilidade, vice-liderança e semana livre para trabalhar até o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro, sábado contra o Santos na Arena. E se o assunto é clássico, os números também favorecem aquele que era o time considerado a 4ª força do futebol paulista no início da temporada. Mas nós nunca achávamos que era a 4ª força. A gente nunca nem que achava que era melhor, a gente confiava apenas no nosso trabalho. E sempre pensava jogo a jogo, mas lógico, a gente não pode negar que ganhar clássico eleva a confiança, dá moral. Então temos um jogo bem difícil. Tenho certeza que nosso estádio vai estar lotado, nossa torcida vai nos empurrar, vai ajudar, vai comparecer como sempre compareceu. O Timão, que já mostrou que de 4ª força não tem nada, nem sabe o que é perder um clássico em 2017. Contra São Paulo, Santos e Palmeiras são 3 vitórias e 2 empates. Momento bom até para quem já é consagrado no clube. Ídolo da torcida, Cássio não descarta a possibilidade de terminar a carreira no Corinthians. Tenho um contrato até final de 19. Se for da minha vontade hoje, lógico, eu pretendo ficar o máximo possível, pretendo, não por metas para me achar o maior goleiro, porque eu já falei que, na minha opinião, o Ronaldo é o maior goleiro da história, mas é sempre legal você ter objetivos e alcançar metas, em ganhar títulos que você não conquistou, reconquistar outros que você já ganhou. Então, essa minha meta para agora, a minha meta é isso. Enquanto o goleiro fica, Mendonça e Christian podem sair por empréstimo. Os 2 jogadores estão na mira do Jorge Wilstermann, clube boliviano classificado às 8ª de final da Copa Libertadores da América. Tá aí, Chicão. Corinthians e Santos em Itaquera. Corinthians tem a chance de conquistar os primeiros pontos em casa. Levando em consideração que... pontos não. A primeira vitória. Primeira vitória, desculpa. Primeiro ponto conquistou diante da Chapecoense, empatando em 1-1. Depois venceu 2 jogos fora, mas tem a chance de conquistar a primeira vitória em casa contra o Santos. De novo, é aquele duelo de um bom ataque contra uma boa defesa. Por exemplo, a expectativa toda estava em cima de Palmeiras, de Santos, até mesmo do São Paulo, que tem um ataque fulminante. E o Corinthians, dos 4, é o time que tem o pior ataque, né? Sempre vencendo por resultados magros. Acho que 3 vezes no ano apenas fez mais de 3 gols. Convenhamos, é muito difícil o Corinthians chegar e fazer 3. Mas também, dos 4 grandes de São Paulo, é o time que menos perdeu. Só 2 derrotas. O Santos já perdeu 7, o Palmeiras perdeu 7, o São Paulo perdeu 5. Então, sei lá, por essas e outras, eu considero o Corinthians favorito no Clássico de sábado. O Corinthians é sempre favorito quando joga na sua casa, né? Itaquera, né? Itaquera. Tem aí mais de quase 70% de aproveitamento. Se bem que o Santos já venceu lá, o Palmeiras já venceu lá, só o São Paulo não venceu. Quem mais? Aquele time do Uruguai, o Guarani. O Guarani, Fluminense. Lá o Corinthians perdeu para o Santo André, para o Guarani, para o Fluminense, para o Santos e para o Palmeiras 2 vezes. E para o Palmeiras 2 vezes. E para o Figueirense na estreia. E o Figueirense na estreia. Quer dizer, não é um time imbatível lá. E já teve melhores times que esse, né? E já teve melhor time que esse. Evidentemente que é um clássico, o Santos precisa da vitória mais do que o Corinthians, por estar numa situação boa, né? Mas eu acredito que o Santos não está tão empenhado no Campeonato Brasileiro como está na Libertadores.
A gente tem que levar isso em consideração. Isso serve para o Palmeiras também. Eu não sei se não se é falta de empenho, Chico. Não, serve. Eu acho que sim. Eu falei isso domingo no Mesa Redonda e repito, já falei aqui, vou repetir, até alguém me ouvir. Nenhum time no Brasil tem condições de disputar 2 torneios em condições de vencer. Não tem. Você pode ganhar o regional enquanto você não disputa nada paralelo. Aí começou a disputar o regional ou a Copa do Brasil ou o Sul-Americano, você já começa, as perninhas já começam a bambear. Porque não tem condição, nenhum clube brasileiro tem condição financeira de fazer 2 times. Não tem. O Palmeiras contratou, você vê bem, tem 16 caras para ser utilizado, mas não tem 2 times. Então é complicado tudo isso. E então os times que estão disputando o Campeonato Brasileiro agora, com chance de ganhar a Libertadores, que é o Santos, que é o Palmeiras, né? que eu acho que são os favoritos, o Atlético Mineiro. O Grêmio também. O Grêmio, mais ou menos. Eles estão mais preocupados com a Libertadores. E não estão tão preocupados com o Campeonato Brasileiro. Então, agora é a hora do Corinthians tirar vantagem. Porque a hora que esses caras voltarem para o Campeonato Brasileiro, é porque perderam a Libertadores. Só que agora é diferente, né? A Libertadores até o final do ano. Antes era só até o meio do ano e depois mas não vão chegar 6 meses. Todos no final do ano. Quem for cair vai começar a se ligar no Campeonato Brasileiro. Então vamos, Corinthians, sebo nas canelas agora. Num clima bem mais tranquilo, se comparado com as últimas semanas e longe de qualquer pressão, o São Paulo segue se preparando para voltar a campos no final de semana contra a Ponte Preta. É com você, Garrafa. É isso, Michele. A semana no São Paulo não poderia começar de outra forma que não tranquila. Afinal, o São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas contra o Avaí e a última no final de semana contra a melhor equipe do futebol brasileiro, o atual campeão brasileiro, o Palmeiras, por 2-0 no Cícero Pompeu de Toledo. E claro que esse resultado deixou o São Paulo na parte alta da tabela. O tricolor soma 6 pontos, tem 1 a menos que a líder Chapecoense e já se prepara para o compromisso contra a Ponte Preta no próximo domingo na cidade de Campinas. Rodrigo Caio, antes da atividade dessa tarde, conversou conosco e falou da importância desse resultado, além da pontuação, mas principalmente no aspecto emocional. Uma vitória em clássico é sempre uma coisa importante, né, no futebol. Ainda mais por ser dentro do nosso estádio, onde a gente espera que a gente possa fazer desse brasileiro dentro do Morumbi, um caldeirão, que a gente possa conseguir fazer com que todas as equipes que entrem dentro do Morumbi tenha medo de jogar contra nós. Esse é o nosso objetivo sempre. A gente recupera um pouco da confiança que a gente teve no começo do ano e a cada jogo a gente precisa vencer. Rodrigo Caio também nos falou a respeito de uma possível transferência dele para o futebol europeu. Será que ela vai se concretizar nessa temporada? Eu vejo que toda janela vocês me vendem, né? E eu sempre estou aqui, mais uma vez, mais um ano. A janela vai se abrir e o meu foco está totalmente aqui, independente do que aconteça no futuro. E eu tenho um sonho que é jogar na Europa, mas o meu sonho maior é disputar a Copa do Mundo. Então, nada acima disso. Então, qualquer decisão minha vai ser pensando nisso. Vai ser pensando em jogar a Copa do Mundo. E eu tenho esse objetivo claro na minha cabeça. E eu sei que para eu ter uma chance clara de disputar a Copa do Mundo, eu preciso estar jogando em alto nível. Apenas complementando, Michele, o São Paulo continua trabalhando toda essa semana para a partida do próximo domingo à tarde contra a Ponte Preta na cidade de Campinas. Somente na sexta-feira é que começaremos a falar sobre a montagem da equipe, apesar do técnico Rogério Ceni ter permitido que acompanhássemos o treinamento dessa tarde. Mas ele ainda não mexeu na montagem do elenco. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. A Macaquinha está indo bem no campeonato, né? Empatou lá com o Atlético, foi um belo resultado, ganhando o jogo. São Paulo vai ter dificuldades. Sobre o Rodrigo Caio, eu gosto muito, Chico. Acho um jogador versátil, bom jogador. Pode atuar na zaga, pode atuar na lateral, pode atuar como volante. E tem futuro na seleção e também no futebol europeu. Eu concordo com você. Acho que o São Paulo tem que tirar o máximo de proveito que puder dessa vitória sobre o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras deu uma escorregada, né? Escorregou na casca do tomate, né? Como diria o Osmar Santos, nos seus bons tempos. Escorregou legal. Então tem que tirar partido disso.
tem que valorizar essa vitória. Essa vitória tem que ser super valorizada. Até demais, né? Até demais. Exageradamente, né? Valorizada. Isso aí eu acho que o Rogério vai saber fazer para os jogadores ganharem moral, levantarem a cabeça e tentarem alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, né? Que até outro dia eu estava achando que o São Paulo ia cair para a segunda divisão. Resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Você acha que o Luxemburgo vai ter sucesso no retorno dele ao futebol? Deu que? Sim. Não. 52% dos votos. Deu que não, gente. O Barba me falou que tinha dado não, 52%, mas eu falei, gente, não é possível. Não, o pessoal não está acreditando igual você, Chico. Não está acreditando. Terminamos aqui. Fique agora com o Jornal da Gazeta. A gente volta amanhã às 6 da tarde. Beijo. Até tchau. já no Jornal da Gazeta. Tchau, Chicão. Tchau, um abraço.